Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a uma conversa. O nosso convidado hoje é o Bruno Carvalho. E quem é o Bruno Carvalho? O Bruno Carvalho é licenciado em História com menor em Estudos Europeus pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Na mesma instituição, obteve o grau de mestre em História Contemporânea e, atualmente, encontra-se a realizar o seu segundo mestrado em Economia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Hoje vem apresentar-nos a sua dissertação de mestrado, Política e Sociedade Colonial Branca no Sul de Angola, o caso das Terras Altas da Huila, 1958-1975. Esta dissertação foi recentemente publicada pela editora Palmiage e, com estas breves notas, passo a palavra ao Bruno e à apresentação do nosso tema de hoje. Obrigado, Anita. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer o convite. Recentemente tive uma oportunidade concedida por uma editora académica de renome, a Palmiage, para publicar a minha dissertação e hoje este instituto dá-me outra oportunidade de difundir, portanto, a minha investigação. Estou muito grato. Para começar, portanto, política e sociedade colonial branca no sul de Angola é um tema que se insere nos estudos de colonialismo e povoamento em África, estudos que têm por base as universidades anglo-saxónicas que analisam o conceito de settler colonialism. Portanto, o settler colonialism baseia-se num conceito de sociedade colonial que tem como exemplos, por exemplo, a Austrália, como por exemplo o Quénia, e que se baseia na consignação e transferência de certa parte de colonos da metrópole para um território longínquo com o objetivo de fundar uma sociedade colonizadora que seja, por sua vez, submissa aos interesses políticos, administrativos e económicos da metrópole. Esta dissertação não tem só como objetivo definir este conceito e expô-lo no sul de Angola, mais especificamente no caso das Terras Altas da Huila. O objetivo é conseguir ligar a definição desse conceito com o comportamento dos colonos portugueses. Entender se o seu comportamento político era conivente com os interesses do regime colonial ou, se pelo contrário, havia tensões, havia litígios e tentativas de emancipação. Esta dissertação comprova esta segunda teoria e, consequentemente, acaba por reunir um conjunto de fontes impressas, principalmente jornais do sul de Angola, de uma edição diária, também relatórios da PIDE, relatório dos Serviços de Coordenação e Centralização de Angola, um órgão da autoridade do regime colonial, bem como outros tipos de documentos, como relatórios e contas de empresas, para entender o que é que levou, ou pelo menos o que é que levou ao início deste protesto dos colonos face ao regime e face à metrópole. A verdade é que, inicialmente, as motivações eram de foro económico, em que se revelava uma disputa entre a burguesia colonial e a burguesia metropolitana. Mas, paulatinamente, essas motivações foram-se transformando em motivações políticas devido a vários fatores. Entre eles, a influência do que era a onda de descolonização. Não esquecer que, à época, já muitos países em África tinham se tornado independentes, bem como a influência aqui da sociedade cultural Angola, uma sociedade que se prima pela reivindicação e enaltecimento dos valores africanos, dos valores angolanos, mais especificamente, bem como a Curibeca, que seria a maçonaria brasileira. Portanto, vejamos que há aqui um conjunto de fatores que fomentam estas tensões. Posteriormente, não será esta geração de colonos a assumir uma reivindicação massiva para com o regime colonial, será a geração posterior, os seus filhos. E é aí que entram elementos
personalidades que estão descritas neste tema, tais como Venâncio Guimarães Sobrinho, ou tal como Fernando Falcão, ou tal como Sócrates Dascalos. Elementos preponderantes nas suas sociedades, alguns com elevado poder económico, outros nem tanto, mas dotados de uma cultura rara e, de certo modo, intelectual, como o caso de Fernando Falcão, que, por sua vez, levava-os a ter um grande poder de mobilização nas terras altas da Huila. Portanto, é essa segunda geração que começa a reivindicar e começa a assumir uma postura contrária aos interesses do regime colonial. Será então nas eleições presidenciais de 1958, daí o subtítulo da dissertação ter as datas balizadas entre 1958 e 1975, porque será a partir dessas eleições presidenciais que se afirma convictamente a emergência nacionalista. Isto porque estas personalidades que eu referi anteriormente, bem como outros movimentos políticos que surgem, tais como a FUA, irão apoiar o candidato à oposição. E, feito o escrutínio e uma análise detalhada dos resultados eleitorais, compreendemos que no distrito da Huila é o distrito onde o candidato à oposição ganha e tem, de facto, certa relevância, não só nas urnas, mas diante campanha, algo que também expresso, diante mobilização. Portanto, está aqui uma das provas dadas da emergência nacionalista. Posteriormente ao surgimento da FUA, há todo um contexto em volta do seu surgimento e todas as suas ações, a difusão dos seus ideais, através de um jornal chamado Covaso, distribuído pela casa de todos os colonos clandestinamente, com o objetivo de denunciar o que eles consideravam ser uma cabala administrativa e económica que penhorava Angola e que, consecutivamente, mantinha os colonos numa posição submissa à metrópole. Mas será então, após as eleições de 1958, que o Estado Novo se apercebe, por fim, que existem essas tensões e existe uma necessidade de, portanto, tentar combater as tensões, mas de um modo que não seja reprimi-los. Então optam por investir na sustentabilidade dos distritos. E o que é isto, investir na sustentabilidade dos distritos? Será investir em mais escolas, em mais edifícios, mais postos administrativos? No entanto, isso é algo que não é, portanto, é perceptível na imprensa, mas à época não foi bem visto por grande parte destes, por uma significativa parte destes movimentos independentistas. Isto porque esta, digamos, mudança de estratégia do Estado Novo, que se pauta por uma aposta na sustentabilidade, irá coincidir com o período de 1961. E como nós sabemos, em 1961 inicia-se a fatídica Guerra Colonial. E é a partir do momento que se inicia a Guerra Colonial que, digamos, que a situação volta a descambar, se me permitem utilizar esta expressão. Porque com a Guerra Colonial vêm encargos económicos muito, mas muito significativos, muito pesados, que são suportados por um orçamento de Angola. Ora bem, é nesse orçamento, o orçamento de Angola, o que está destinado a esse orçamento anual, que os angolanos vão buscar um investimento para as suas empresas, para os seus serviços, para melhorar as suas qualidades de vida. Logo, no momento em que o Estado Novo aproveitou para, digamos, alterar a sua estratégia, veio a Guerra Colonial e isso veio a piorar por completo a situação. Portanto, a motivação passou, mais uma vez, pela parte de foro económico, mas aliou-se ao ponto político de o porquê de haver a guerra. A discordância com aquele tipo de guerra. Tendo aqui assentado estes pilares, tanto económico como político,
Vão suceder momentos de perseguição a estes movimentos nacionalistas. Vai suceder uma grave crise na FUA, o movimento que mencionei anteriormente, e será sempre um escalar de tensões em conselhos legislativos, um órgão muito importante para as províncias ultramarinas, cada uma tinha as suas, nas quais estes elementos e estas personalidades, como Venâncio Guimarães Sobrinho e Fernando Falcão, pertenciam e expunham a sua opinião, eram a oposição assumidamente, bem como mantinha-se, digamos, a estrutura de sociedade colonial que veio a motivar e veio a deteriorar a posição política dos colonos, nomeadamente os serviços administrativos que eram instalados por parte do Estado Novo. Só podiam ser, portanto, só certos portugueses é que podiam aceder a esses serviços. Um português angolano não poderia aceder a esses serviços. Portanto, só aí surge essa motivação. Para vos dar um exemplo. Existe essa digamos, separação, ok? Outro ponto aqui também importante. Para abrir um negócio, esse negócio, para abrir, seria muito mais fácil e muito mais acessível para um colono vindo de Portugal do que um angolano de segunda geração. Portanto, existe sempre uma tentativa por parte do regime de mitigar, de condicionar qualquer tipo de progresso do que nós, na nossa dissertação, designamos de colonos brancos. Angolanos, portanto. Importa aqui referir também que o governo de Marcelo Caetano é abordado neste trabalho e vem a comprovar que, de facto, aliado a personalidades do Estado Novo, tais como o professor Adriano Moreira e como o professor Caetano, tinham a intenção de haver uma abertura do regime colonial face às províncias. Correto. No entanto, com a situação da guerra colonial e com uma problemática interna, politicamente, que irá, digamos, separar as águas nos conluios do Estado Novo, impede que, digamos, esta abertura que Marcelo pretende fazer não irá ser concretizada. E ao não ser concretizada, que era algo que, portanto, os angolanos aguardavam, pois Caetano fez questão de fazer campanhas apelando e difundindo esse ideal, é algo que não irá cair muito bem depois no fim, digamos, de todo este processo. Portanto, tendo aqui resumido todos estes litígios, todos estes acontecimentos, entendemos que o que vem a seguir será o 25 de Abril. O 25 de Abril tarda a chegar a Angola, mas as suas consequências, apesar de tardarem também a chegar, irão ser esmagadoras, principalmente para os angolanos, estes angolanos que refiro de segunda geração, segunda, terceira geração, e que recebem aqui a designação de colonos brancos. Portanto, os acordos de Alvor, como é de nosso conhecimento, irão atribuir o poder político e administrativo, por assim dizer, a 3 movimentos independentistas. Alguns deles movimentos de guerrilha, outros não. Isso acho que também depende da interpretação de cada um de nós sobre a história colonial. Deixando de fora, portanto, estes movimentos que representavam os tais angolanos / colonos brancos, não é? Que eu mencionei anteriormente, tais como a FUA. Isso irá culminar em quê? Irá culminar, portanto, se não há representação, ficam indefesos. Ficando indefesos no que segue aos acordos de Alvor a uma guerra civil entre 3 movimentos que chegam ao ponto de dividir um país na zona de Benguela em 2 países.
Portanto, um que era a República de Angola e outro que era a República Democrática. Portanto, no meio desta situação, os angolanos, os tais colonos brancos, indefesos politicamente, do que tenho conhecimento, também do ponto de vista, portanto, metrópole mais uma vez, também não houve qualquer tipo de salvaguarda a estas pessoas. Portanto, deixando-se ali no meio de vexames e litígios, e isto tudo irá culminar no êxodo da população branca, que irá depois retornar para a metrópole, com a designação de retornados, tal como conhecemos, e termina assim o que foi uma quimera, o que foi a história, portanto, de um povoamento que tem origens em 1822. Guardei esta parte para o fim, de modo a dar a conhecer então mais aos nossos ouvintes que esta dissertação não se resume somente a uma breve história contemporânea. Não. Tenta englobar outros anos, outras décadas. Começando com o primeiro povoamento, 1822, lá está. O primeiro povoamento da zona do sul de Angola e o primeiro governo. E a verdade é que a instalação desses colonos, inicialmente madeirenses, tinha o intuito de, lá está, pegando na definição de colonialismo e povoamento, instalar uma nova sociedade colonizadora e que esta durasse ao ponto de atingir a sua própria independência, tal como os exemplos que peguei ao início. Austrália, o caso do Quênia, como o caso da... Podemos comparar a uma Rodésia. Podemos, sim. Portanto, o objetivo seria sempre atingir essa independência através da emergência nacionalista. Contudo, ela foi sempre travada, condicionada, não só pelo regime, como também pelos outros movimentos de libertação que involuntariamente acabaram por ter peso nesta decisão. É normal, estando a guerrilhar entre os outros, portanto, partilhando uma guerra civil que, se não estou em erro, só acabará em 2002. Se não estou em erro, sim. Deixando assim os colonos indefesos e obrigados, e veem-se na obrigação de fugir, portanto, o êxodo da população branca. Para terminar, deixar aqui uma referência, que no sul de Angola, que é sempre o nosso foco, portanto, a guerra civil foi pesada e foi bastante danosa para a vida dos colonos. Isto porquê? Porque muitos negócios de exportação e importação, não só para a metrópole como para outras colónias, situavam-se no sul de Angola. E, portanto, foi mais uma das motivações que levou a este êxodo. Por fim, e para terminar a apresentação, é isto, este trabalho resume, digamos, uma quimera. No sul de Angola, em específico, o caso das terras altas da Huila. Penso que haverá aqui mais pontos a explorar, penso que sim, mas talvez surjam com as perguntas. Por isso, sou todo ouvidos, grato por me terem ouvido e mais uma vez pelo convite. Obrigada, Bruno. Acho que foi muito esclarecedor estes 20 minutinhos sobre a história do colonialismo. Perguntava aqui aos meus colegas de mesa se têm alguma questão, dávamos prioridade, se quiser perguntar algo. Vou fazer uma, não sei se tens as respostas, Bruno, mas não obstante, fica aqui a questão. Pelo menos a primeira. E em concreto, tu falou, eu não sei se me estão a ouvir, a minha internet é sempre muito instável, mas não estou a ouvir, está difícil. Eu estou a ouvir. Okay. Eu pelo menos estou a ouvir. E a primeira, e até muito simples questão, é: nós reconhecemos e sabemos hoje bem que a imigração de metropolitanos para os espaços coloniais não tem uma relevância assim tão significativa quantitativos e de percentagem, ou seja, emigrava-se muito mais para outros espaços
por exemplo, para a Europa, ou seja, a evolução da imigração continental não é, de metropolitanos para as colónias não é assim grande, não tem assim grande peso. Não obstante, tu apontas aqui que várias população da metrópole vem para as colónias e a minha questão é de que quadros económicos isso tu tenhas notado que vem esta população? É a população que vem para trabalho na metrópole? É a população, grosso modo, ligada ao capital? Não sei se a pergunta... Sim, deixa-me só, portanto, tu estás-me a perguntar qual a classe social das pessoas que emigravam para Angola, neste caso. Podemos lhe chamar assim, sim. É isso, pronto. Sim, eu percebi a condição. Sim, bem, eu posso dizer que o primeiro povoamento, que é o que eu analiso, são colonos madeirenses agricultores. Cultivam maçãs e produzem aguardente. Aliás, eles têm uma designação que são os chicoronhos, por isso mesmo. Relativamente à restante população, do que eu tenho um conhecimento pessoal, portanto aqui vou salvaguardar a parte do estudo, mas já vou lá voltar ao estudo, atenção. Do que tenho de parte de conhecimento pessoal, a maioria das pessoas que migravam para Angola tinham, portanto, pertenciam a um estrato social semelhante aos dos do primeiro povoamento. Relativamente ao trabalho, agora sim, estas personalidades que eu analiso não são desse estrato social. Por exemplo, uma pessoa que eu falei há pouco, que era Venâncio Guimarães Sobrinho, que foi uma das pessoas mais pertinentes para a difusão da emergência nacionalista no sul de Angola, era dono da Rádio Clube da Willa, era dono do Jornal da Willa, era dono da Companhia de Carnes da Willa, era dono de oficinas de carros da Willa, portanto, era ligado ao capital. Era ligado ao capital, sim. Um investimento. E daí, por ter esse capital, acaba por ter influência no aglomerado de pessoas e, portanto, mais facilmente se difunde a ideia a esses ideais nacionalistas, não é? Portanto, eu aqui na dissertação aproveito para, visto já respondi à tua pergunta, aproveito só para deixar este parênteses. Aqui na dissertação, as pessoas que eu analiso em específico, portanto, as pessoas que são consideradas, tal como dizem os relatórios, adversos ao regime e perigosos para o regime, não é? Já são de um estrato social diferente. Mas isto também, repara, acaba de ir de encontro com o funcionamento da sociedade colonial. Portanto, nós não esperamos que seja, como se diz em Angola, o condutor do machimbombo, que é o autocarro, a ser o primeiro a saltar para a barricada, digamos, de emergência nacionalista, de se querer. Portanto, acho que isso tem a ver não com o ser humano em si, mas com o sistema da sociedade colonizadora. Era assim. Portanto, estava feito ao ponto e balizado ao ponto de impedir que houvesse o máximo de tensões. E as que houvesse, facilmente também eram travadas, porque, como eu vos referi anteriormente, não havia só o PID, havia os serviços de centralização e coordenação de Angola. Mas obrigado pela pergunta, Manuel. Uma pergunta muito interessante. Eu também tenho outra questão, se a Anita me permite. A minha é mais de caráter técnico, do ponto de vista metodológico e das fontes. Também não tiveste muito tempo a explicitar esta parte. Gostava de saber qual é a tua metodologia, as tuas técnicas, no fundo, que utilizaste para fazer a dissertação, e também um bocadinho uma análise às tuas fontes, o que é que foste buscar, constrangimentos, assim umas ideias gerais. Obrigado, Bruno. Eu é que te agradeço, Bruno. Pergunta, olha, é muito, muito bem feita e ainda bem mesmo que fizeste a pergunta, porque eu ainda hoje estive a conversar com a Anita e tinha-lhe dito, eu até gostava de falar das minhas perspectivas de investigação, que acho que é isso que estás a querer mencionar, não é? Mas imagina para uma apresentação, estar aqui a expor durante a apresentação as perspectivas de investigação, acho que seria amassador e assim numa pergunta será mais fácil.
Lá está uma pergunta de cariz técnico. Bem, a nível das perspectivas de investigação, vou dizer o seguinte. O primeiro capítulo, a nível de bibliografia, vou começar por aí. O primeiro capítulo tem uma análise da historiografia portuguesa sobre o tema de colonialismo, de povoamento, neste caso no sul de Angola e Angola também em geral, e tem também uma análise da historiografia internacional, onde eu tento comparar as duas e critico as duas com base sempre fundamentado em fontes impressas, sempre. Portanto, aqui começo já a entrar um pouco na resposta. Os meus fundamentos são sempre baseados nas fontes impressas. Acho que um historiador, principalmente na parte contemporânea, não se deve guiar somente por uma bibliografia. E quando se guia somente por uma bibliografia, fazer-se acompanhar de uma fonte impressa. Também tenho um subcapítulo que se designa Perspectivas de Investigação, na qual menciono todos os arquivos que eu analisei e vários fundos, portanto, desde o fundo Marcelo Caetano, desde o fundo de António de Oliveira Salazar, desde o fundo de Serviço de Centralização e Coordenação de Angola, desde o fundo da PIDE-DGS, e, portanto, também analisei alguns relatórios e correspondências, bem como análises de entradas de presos e detenções, como, por exemplo, para conseguir ligar a personalidade de Fernando Falcão, uma pessoa que eu falei há pouco, à FUA, ao movimento. Fiquei a saber, por exemplo, como é que houve, na altura, uma tentativa de desmantelamento da FUA. Houve uma tentativa de desmantelamento da FUA porque o Fernando Falcão, que estava em Angola, vem a Portugal e é preso em Coimbra. Estando preso em Coimbra e sendo ele um dos líderes da FUA, não tem muita... Portanto, ali os mecanismos todos políticos e a dinâmica do partido, do movimento, começa a ficar assim um pouco tremida, não é? Portanto, eu sei isso, portanto, consigo comprovar sempre com as fontes impressas. Mas, também te queria expor que há livros que eu li e bibliografia que analisei que tem, certamente, uma tendência, portanto, sobre estes temas. As fontes impressas, não. E, quer dizer, as fontes impressas, quer dizer, quando tu lês um documento da PIDE que te diz lá que há um elemento que é averso ao regime, obviamente que isso é tendencioso, não é? Mas tu consegues fazer a distinção, percebes o porquê, não é? O que eu quero dizer é, na bibliografia, tenho aqui sim, e assumo isso, tenho aqui obras que têm uma tendência. Mas o que eu fiz foi, optei por utilizá-las com o propósito de desmistificar a sua mensagem. Repara, tu lês, por exemplo, um livro importante para aqui, que é um livro de Pesar à Correia. Não sei se conheces a personalidade. Que é um livro sobre a descolonização. É um livro importante. Tem lá factos importantíssimos, com uma escrita muito boa, reconheço, mas acaba sempre por ter ali um toque, não é? Um pouco de parcialidade. E aqui em contemporânea, principalmente no tema de colonialismo, por ser o passado que ainda não acabou, não é? Uma frase que eu ouvi não há muito tempo e que faz muito sentido. Requer que tu tenhas uma imparcialidade e um sentido de responsabilidade quando escreves e investigas tais fontes. Relativamente ainda às fontes impressas, dizer-te que, digamos, o meu principal utensílio foi o jornal da Willa. Achei que fosse o ideal mesmo. Portanto, para além de todos os outros fundos que eu te disse que analisei, é o jornal da Willa. Porque lá está um jornal e nesse jornal, sendo o proprietário, o Venâncio Guimarães Sobrinho, portanto, dá para perceber a priori quais eram os teores noticiosos do jornal. Portanto, não só expunha o dia-a-dia ali do sul de Angola, porque o distrito da Willa sobressaía aos outros distritos, por exemplo, ao distrito de Moçambique, que é na zona do Namibe, que faz fronteira com a Namíbia. Pronto. E dá para perceber o teor do jornal, tem lá umas certas críticas, o que é bom para entender o comportamento dos colonos brancos no sul de Angola face ao regime colonial.
daí ter sido a fonte, digamos, é ideal. Acho que uma fonte riquíssima, e recomendo para qualquer pessoa que queira estudar o sul de Angola nesta vertente, ou se calhar numa vertente mais económica, principalmente económica. Eu atrevo-me até a dizer desportiva. É um jornal completo. Era quase como o Expresso da Altura no sul de Angola, por assim dizer. Há um público da altura no sul de Angola. Eu também tenho uma questão, aliás, duas, mas vou fazer a primeira mais relacionada com o tema. Sobre as eleições de 1958. Face aos resultados que mencionaste na tua apresentação, a reação do Salazar, Estado Novo, qual foi? O que sucedeu? Houve aí um gap na tua apresentação, que saltaste essa parte, se calhar completavas aí um pouco. E a minha segunda questão, já foge um bocado mais ao tema, é porque este tema em específico, porque esta zona em específico, que esteve cá em outra região de Angola, sendo que na dissertação de mestrado nós podemos escolher o tema ao nosso gosto à partida, depende muito daquilo que o orientador nos orienta, mas porque esta região em específico e não outra? Ok. Apontado. Bruno, só para te dizer o seguinte, que eu tinha-me esquecido há pouco, tinha aqui apontado. Analisar o Jornal do Willow, eu analisei mais de 1000 exemplares. Okay? Portanto, também foi um trabalho contínuo. Eu analisei o jornal, portanto, se eu não estou em erro, ele é fundado em 51 e irá terminar em 76. E em 76 termina quando o proprietário já é o MPLA. Portanto, o período onde se inicia tal guerra civil, que eu mencionei há pouco. Anita, obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta é muito pertinente. Eu, portanto, fiz aquele salto. Posso justificá-lo, tal como foi esta questão técnica. Achava que era algo que eu fosse explicar, podia tornar um pouco a apresentação um bocado mais... Podia torná-la amassadora. Mas a reação, então, qual é a reação do Estado? Não? Portanto, repara, tu tens um candidato do regime e abre-se, portanto, o caminho para um candidato da oposição, Humberto Delgado. E abrindo aqui outro precedente para outro candidato, o professor Arlindo Vicente, da oposição democrática. Humberto Delgado está ligado a personalidades como Henrique Galvão, um dos responsáveis pelo assalto ao Paquete de Santa Maria. Portanto, um episódio muito conhecido da época colonial. Na altura, a campanha de Humberto Delgado sofre, tal como a de Arlindo Vicente, sofre certos condicionamentos, nomeadamente com as lotações e, portanto, as lotações e as sessões, conferências, seminários, campanhas que são feitas com um certo tipo de elementos do extrato colonizador. Okay? Gentios estavam impedidos de participar e certos colonos, certos angolanos também estavam impedidos de participar. O que, ao contrário, não se vê na candidatura do regime. Relativamente aos resultados, o que posso aqui expor é que a reação do Estado Novo foi, tal como eu disse na parte da apresentação, optou por se aperceber que, na realidade, a estrutura da sociedade e da política que construiu em torno de Angola estava cada vez a fomentar mais tensões, que tentou envergar pelo caminho da sustentabilidade. Construindo barragens, por exemplo, no sul de Angola, há a construção da barragem do Alto Cunene, e a construção dessa barragem vai possibilitar que se crie um novo povoamento, que, por sua vez, vai dar origem à construção de novas fazendas, alderias. Portanto, haja um novo tipo de produção naquela região, tanto pecuária como agrícola.
Ou seja, essa viragem do Estado Novo é bastante perceptível no Jornal da Época, por exemplo, e acaba por também ter o seu foco no extrato colonizador. No entanto, irá, digamos, fracassar devido à guerra colonial, que será o acontecimento seguinte e que certamente foi, por assim dizer, o último golpe que levou à emergência e a um reforço da revolta contra o regime colonial. A tua pergunta de porquê o sul de Angola, ou neste caso, porquê o William? Olha, primeiro ponto. Devido ao povoamento, o primeiro povoamento foi em 1822. Posso dizer que foi dos primeiros. Portanto, em Angola foi visitada no ano de 1500, não sei precisar, mas sei, pronto. E em 1822 é dos primeiros povoamentos. E até à data nunca tinha sido estudado. Um foco aqui que eu pretendo dar é que esta investigação e este tema, este local, portanto, é um tema novo e nunca antes estudado na historiografia portuguesa. E daí eu pegar uma resposta por fazer algo novo, algo irreverente. E como vês, por tudo o que eu expus sobre o sul de Angola, quer dizer, o sul de Angola tinha uma faculdade, inclusive. Portanto, havia uma em Luanda e havia outra em sul de Angola. Portanto, só para tu veres a dimensão ou a magnitude, tanto administrativa como económica, que existe no sul de Angola. Foi por isso mesmo que eu escolhi as terras altas da Huila. Foi por isso que escolhi este distrito e não escolhi outro. Mas repara, também outros distritos que podes escolher outro distrito, Cubango, por exemplo, que é um distrito muito grande de Angola, inclusive. Mas tem pouco povoamento. Não é muito significativo. Okay. A zona das Lundas, por exemplo, já é algo mais interessante, sim, mas já acaba por ser muito explorado pela historiografia portuguesa. Consegues relacionar isso com a exploração de recursos naturais em Angola, sabes? E este tema, para analisar o comportamento político, para ser algo novo, algo irreverente, teria de ser no sul de Angola. Uma região com capital, bom capital, uma região com também uma grande difusão dos ideais angolanos, do seu credo, da sua etnia, da sua cultura, principalmente, partilhada, sempre partilhada. Bem, e pelo facto de ter sido local de nascimento da FUA, um dos movimentos que hoje em dia cai em esquecimento, mas que na altura foi dos mais pertinentes para a emergência nacionalista em Angola. Obrigada. Vou aproveitar e vou fazer, no entretanto, tocando aqui nesta questão da historiografia que tu mesmo agora levantavas. Antes de iniciarmos o direto, estávamos aqui a discutir um bocadinho enquanto fazíamos o tempo para iniciarmos e falávamos disto do colonial past is never dead, ou ainda não está, ou ainda não podemos afirmar todo passado, que é uma premissa, um argumento e tudo mais. A minha questão é até muito simples e vai muito da tua ótica, também de quem investigou e explorou não só a historiografia portuguesa como historiografia internacional, e portanto que gaps é que tu notas no quadro historiográfico dos estudos coloniais e mesmo pós-coloniais, portanto, que novos caminhos devem ser abertos neste quadro? Essas são principalmente as duas perguntas, ou seja, também num quadro obviamente temático e se conseguires também, se achares porventura que é merecedor de falarmos nisso, em termos metodológicos. Ok, boa pergunta, excelente pergunta, aliás. Eu vou tentar aqui, suportando-me do meu próprio, portanto aqui para te responder, para tentar aqui, porque há um subcapítulo, que é o subcapítulo, lá está, que faz uma análise da historiografia nacional e internacional. Refere isso mesmo que tu estás a dizer. E eu queria aqui ir buscar um exemplo, mas eu estou-me a lembrar, que é uma bibliografia, uma obra de um
senhor norte-americano, historiador de renome, atenção, preciso dizer, que se chama Gerald Bender. Não sei se conheces. E eu critico bastante, não critico bastante, admito que há certos factos que eles põem sobre o sul de Angola e Angola em si, sobre a sociedade e a política adotada, que sem dúvida são coincidentes com a realidade, mas acaba por ter uma visão sobre o sul de Angola errónea, na qual indica que o sul de Angola não tem qualquer tipo de desenvolvimento colonial e que, portanto, nunca irá conseguir progredir ao ponto de se assumir como uma sociedade independente ou em vias de ser, portanto, com capital, administração própria, etc. Esta visão está completamente errada, porque o Gerald Bender esqueceu-se do povoamento de 1822, que eu já referi só nesta conversa umas 5 vezes. Não é? Portanto, a níveis da historiografia portuguesa, não tenho, para ser sincero, tudo o que eu... São brilhantes investigadores, alguns também brilhantes professores, como o caso do professor Fernando Tavares Pimenta, também. Têm todos, como Cláudio Castelo também, por exemplo, Orlando Ribeiro, que é um geógrafo. Eu cheguei a analisar obras de geografia, portanto, para ter uma percepção mais vasta sobre a sociedade, porque, quer dizer, do ponto de vista geográfico, também acaba por ser algo que influencia o modelo de colonização, não é? Elídio Amaral, também, são estes nomes, entre outros, há vários nomes, e que têm uma escrita muito coesa, portanto, um método de análise muito interessante e que foi imprescindível para fazer uma contextualização, uma boa contextualização. Relativamente à historiografia internacional, também contribui com grandes nomes, tais como René Pelletier, fantástico, autor de um volume, não é? Um grande calhamaço, como se costuma dizer, mas muito interessante, muito interessante. E por outro lado, tu acabas por ter na historiografia internacional o quê? Eu acho que como há um certo distanciamento, portanto, que não se vê na historiografia portuguesa, não é? Visto que as províncias ultramarinas eram de Portugal, esse distanciamento faz com que a análise, por um lado, seja mais imparcial, o que é excelente, mas que, por outro lado, não tenha um conhecimento empírico ou, como se diz, in loco das situações. Portanto, não tendo o conhecimento in loco, se calhar se Gerald Bender tivesse tido um conhecimento in loco, se calhar não tinha, digamos, desviado, bem, vamos dizer não se teria enganado de descrever o que seria o modelo de colonização no sul de Angola. Portanto, não sei se aqui respondi muito à tua pergunta, Manel, mas se necessitares que seja mais específico, mais incisivo sobre algum ponto, força. Acho que respondeste. Obrigado. Há pouco, agora mencionaste que andaste de volta de estudos de geografia. Também te pergunto, visto que o título é mesmo Política e Sociedade, também leste algum estudo sobre sociologia específico, alguma obra na historiografia sobre o tema? Diz-me. Obrigado pela pergunta, Anitta. Sim, a parte de geografia foi bastante interessante, aliás, bastante interessante fazer análise de dados demográficos, inclusive topográficos, para entender melhor as localizações. Acho que enriquece sempre a tua investigação quando incluís outras faculdades, outras disciplinas. É sempre o saber não ocupa lugar, e então quando consegues combinar com o teu objetivo, fica sempre bem, claro. Relativamente a uma obra de índole socióloga, não analisei, mas sucede-se que pessoas como René Pelletier, ou pessoas também como
próprios historiadores, tais como Cláudio Castelo, como o professor Fernando Tavares Pimenta, na sua escrita, têm, portanto, uma percepção e uma descrição tão boa do que era a sociedade na época, que tu consegues, portanto, sem teres aquelas valências e aquelas competências que adquires ao estudar a sociologia, consegues ter um mínimo de conhecimento que depois, obviamente, que é enriquecedor e que te ajuda também a fazeres a investigação. Mas o caso de René Palissier, por exemplo, fantástico. Um caso de René Raymond, por exemplo, que escreve uma obra fantástica que é a História do Nosso Mundo, onde também se debruça sobre as potências colonizadoras, por assim dizer, e as províncias ultramarinas. Também são pessoas que se debruçam na área de Sociologia também. Portanto, acabei involuntariamente e indiretamente, por assim dizer, por tocar nessas áreas. Certo. Ainda há pouco também falávamos de imparcialidade, olhar para as fontes, e aqui pergunto mais como historiador, qual foi a maior dificuldade de distanciares o passado do presente? Ou seja, não estás a olhar para o passado com os olhos do presente. Qual foi a maior dificuldade? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que quando tu analisas fontes impressas, como é o caso do jornal da Willa, e analisas, portanto, mais de 1000 exemplares, tu começas a ter uma percepção muito incisiva do que eram os dia a dia no cotidiano, e começas, de certo modo, a adquirir, caso não tenhas esse cuidado ou não me balizes, portanto, não coloques esse distanciamento, começas a adquirir começas a afeiçoar ao tema, à província ultramarina, à sociedade, etc. E eu acho que aí é sempre importante tu manteres esse distanciamento. Portanto, eu respondendo à tua pergunta, que é uma excelente pergunta, eu, para te ser mesmo sincero, não encontrei em nenhum momento alguma dificuldade de me distanciar. Analisar também fontes sobre o 25 de Abril, também eu fiz, e bibliografia, que acaba por ser um tema também tão breve e que involuntariamente, acho que aqui, num grupo de historiadores, conhecedores da história e do mundo, acaba por ser voluntariamente, tem influência voluntária, portanto nós temos a nossa opinião, claro. Mas involuntariamente até acabamos por ter a nossa opinião. Se calhar isso é um tema difícil de estudar, mas repara, eu por acaso não tive essa dificuldade. Sempre soube manter esse distanciamento a priori, porque acho que temos de assumir que uma coisa é escrever e dissertar um trabalho académico que tem de ter o seu rigor, tem de ter uma visão abrangente, mas também as suas especificidades. Tudo isto requer um mínimo de imparcialidade. Agora, se for um texto só pessoal, isso sim, isso, se calhar uma pessoa não é imparcial. Mas não foi, lá está, não foi o caso. Não tive dificuldade, para te ser sincero. Certo. Então, se calhar a última pergunta para fecharmos, que estamos a chegar à nossa hora. Então, pergunte, uma pergunta um bocado abaixo. O que é que podemos esperar agora do Bruno Carvalho na historiografia? Vamos ter aí mais obras, artigos, alguns planos? Vem aí mais estudos assim da história do colonialismo? Conta-nos coisas. Bem, para te ser sincero, essa pergunta não estava à espera. Das outras também não estava à espera. Não para aparecer lá para casa que eu estava à espera das perguntas, não estive à espera de nenhuma, por acaso não sabia nenhuma das perguntas, mas essa não estava mesmo à espera, essa final. Eu sinceramente estou neste momento a ingressar no mestrado em Economia, como tinha dito, e como tu também mencionaste no início. Eu acho que é possível fazer uma certa relação. Repara que há pessoas que vêm do mestrado de contemporânea e que depois tiram uma especialização em Economia. Um desses casos é um professor da Faculdade de Economia que, já agora, é o diretor, o professor doutor.
sim senhor. O professor Dr. Álvaro Garrido, distinto investigador, historiador e também nesta área da economia. O meu arguente também é um professor de economia, um professor de história de economia também, com a sua notariedade, também a reconhecer, claro. E, portanto, eu acho que é sempre possível fazer aqui uma ponte. Tu podes sempre fazer, por exemplo, a investigação que eu fiz no sul de Angola. Analisar, então, visto que o sul de Angola tem tanto capital, porque não analisar a potencialidade económica da região, comparando-a com outros distritos ou outras regiões do país, ou de outras províncias ultramarinas. Portanto, é algo que pode sempre surgir. Mas, pronto, mas tu que me conheces, Anita, sabes que gosto sempre de explorar outras áreas, portanto, outros campos. Portanto, acho que a níveis de estudos e de ensaios tenho até um tema preparado que podia estar incluído nesta dissertação, que é um tema que incide mais sobre aquelas personalidades que foram importantes para os movimentos e para a emergência nacionalista. Uma espécie de biografia de várias, por exemplo, Luís Portocarrero, Sócrates Dáscalos, Álvaro Lara, Lúcio Lara também, que depois acaba por se ligar ao MPLA. Portanto, Adolfo Maria, vários nomes. E isso, por acaso, era um texto muito, muito interessante, que tinha para colocar na dissertação, mas depois optei por não fazer, porque receava que se perdesse o foco, portanto, no seguimento que estava a ser feito. Mas ficou sempre guardado para artigo, pode ser uma possibilidade, sim. Ou como posso começar já a pegar na área da economia, como tinha referido. Mas vamos ver. Um dia de cada vez, não sabe o dia da manhã. Ficaremos à espera. E também a dissertação só tem 100 páginas, portanto temos de ser sintéticos a falar. Sendo assim, dou por acabado esta conversa. Desejo a todos uma boa noite e sejam felizes e muita saúde. Uma boa noite a todos e obrigado mais uma vez. Obrigado pelas perguntas e pelo convite.